Claude 4 Sonnet. Questão 1. Descreva os acidentes anatomicos visíveis na vista superior da calvária, mencionando as suturas e proeminências ósseas. Resposta. Na vista superior da calvária, observam-se a sutura coronal, entre o osso frontal e os parietais, a sutura sagital, entre os dois ossos parietais, e a sutura lambidoidea, entre os ossos parietais e o osso occipital. As proeminências ósseas incluem o túber frontal, o túber parietal, a linha temporal superior e a linha temporal inferior. O bregma é o ponto de encontro das suturas coronal e sagital, e o forame parietal também é visível. Apostila de ossos 2022.pdf, Calvária. Vista superior. Questão 2. Quais são as estruturas-chave localizadas na base do crânio, em sua vista superior, face interna, que são cruciais para a passagem de estruturas nervosas e vasculares? Resposta. Na vista superior da base do crânio, internamente, observam-se estruturas como o canal óptico, a fissura orbital superior, o forame redondo, o forame oval e o forame espinhoso, que permitem a passagem de nervos cranianos e vasos sanguíneos. Outras estruturas importantes são a cela turca, onde se aloja a hipófise, e o forame magno, a maior abertura que conecta a cavidade craniana ao canal vertebral, além do clivo, fossas cerebelares e cerebrais. Apostila de ossos 2022.pdf, Base do crânio. Vista superior. Questão 3. Identifique os principais ossos que compõem a vista anterior da cabeça e mencione uma característica distintiva de um deles. Resposta. Na vista anterior da cabeça, os principais ossos visíveis são frontal, parietal, nasal, lacrimal, zigomático, etmoide, lâmina perpendicular, vômer, maxila e mandíbula. Uma característica distintiva da maxila é a presença do processo zigomático e do processo frontal, que se articulam com os ossos zigomático e frontal, respectivamente. Apostila de ossos 2022.pdf, Vista anterior da cabeça. Questão 4. Diferencie o crânio de um neonato do crânio de um adulto com base nas estruturas presentes na vista superior, destacando as fontículos. Resposta. O crânio de um neonato difere significativamente do adulto pela presença de fontículos, moleiras e suturas ainda não completamente ossificadas. Na vista superior do crânio de um neonato, observa-se o fontículo anterior, bregmático, o maior, localizado na junção das suturas coronal e sagital, e o fontículo posterior, lambidoideo, localizado na junção da sutura sagital e lambidoidea. Estas aberturas membranosas permitem o crescimento cerebral e a deformação durante o parto, ausentes no crânio adulto, onde as suturas já estão fusionadas. Apostila de ossos 2022.pdf, Crânio de um neonato. Vista superior. Questão 5. Descreva a localização e a importância do sulco do seio sagital superior na face interna do osso parietal. Resposta. O sulco do seio sagital superior está localizado na face interna do osso parietal, estendendo-se ao longo da margem superior. Sua importância reside no fato de alojar o seio sagital superior, uma grande veia dural que coleta sangue venoso do cérebro. Este sulco é uma característica marcante da superfície interna do parietal e faz parte do sistema de drenagem venosa craniana. Apostila de ossos 2022.pdf, Osso parietal. Face interna. Questão 6. Quais são as principais estruturas que delimitam o forame magno na vista póstero-inferior do osso occipital e qual sua principal função? Resposta. Na vista póstero-inferior do osso occipital, o forame magno é delimitado posteriormente pela protuberância occipital externa e pela crista occipital externa, e lateralmente pelos condylos occipitais. Sua principal função é permitir a passagem da medula espinal, das artérias vertebrais, dos nervos acessório, chipar craniano, e de outras estruturas importantes entre o encéfalo e o canal vertebral. Apostila de ossos 2022.pdf,
Osso occipital. Vista póstero-inferior. Questão 7. Analise a estrutura do osso temporal direito na vista lateral, externa, e identifique as partes que se articulam com outros ossos do crânio. Resposta. Na vista lateral externa do osso temporal direito, identificamos a parte escamosa, plana e superior, que se articula com o osso parietal, e o processo zigomático, que se estende anteriormente para se articular com o osso zigomático, formando o arco zigomático. O meato acústico externo é uma abertura proeminente, e o processo mastoide e o processo estiloide também são visíveis. O tubérculo articular e a fossa mandibular são importantes para a articulação temporomandibular. Apostila de ossos 2022.pdf. Osso do temporal direito. Vista lateral, externa. Questão 8. Quais são as duas lâminas principais do processo pterigoide do osso esfenoide e qual sua relação com a fossa pterigoide? Resposta. O processo pterigoide do osso esfenoide é composto pela lâmina lateral do processo pterigoide e pela lâmina medial do processo pterigoide. A fossa pterigoidea é uma depressão localizada entre essas duas lâminas, visível na vista posterior do osso esfenoide. Esta fossa serve como ponto de origem para alguns músculos da mastigação, como o músculo pterigoide medial. Apostila de ossos 2022.pdf. Osso esfenoide. Vista anterior e posterior. Questão 9. Descreva a importância do processo frontal da maxila e do sulco lacrimal para a formação das cavidades orbitária e nasal. Resposta. O processo frontal da maxila estende-se superiormente para se articular com o osso frontal, contribuindo para a margem medial da órbita e para a parede lateral da cavidade nasal. O sulco lacrimal, localizado na face medial da maxila, forma parte do canal nasolacrimal, que drena as lágrimas da órbita para a cavidade nasal. Ambas as estruturas são cruciais para a integridade e função dessas cavidades. Maxila direita. Vista lateral e medial. Questão 10. Quais são as três principais proeminências ósseas visíveis na vista anterior da mandíbula e qual a sua função geral? Resposta. Na vista anterior da mandíbula, as proeminências ósseas principais são as eminências alveolares, onde se inserem os dentes, o forame mentual, por onde passam nervos e vasos mentuais, e a protuberância mentual, que forma o queixo. A função geral dessas estruturas é a sustentação dos dentes, a passagem de estruturas neurovasculares e a formação do contorno facial inferior. Questão 11. Descreva as características gerais de uma vértebra padrão, incluindo seus componentes principais, na vista superior. Resposta. Uma vértebra padrão, em vista superior, é composta pelo corpo vertebral, uma estrutura anterior e cilíndrica. Posterior ao corpo, encontra-se o arco vertebral, que circunda o forame vertebral. O arco vertebral é formado pelos pedículos e lâminas. A vértebra também apresenta processos espinhoso, posterior, transverso, laterais e processos articulares superiores, posteriores e superiores, que possuem faces articulares para as vértebras adjacentes. Apostila de ossos 2022.pdf. Vértebra padrão. Características gerais. Vista superior. Questão 12. Quais são as características distintivas de uma vértebra cervical típica, como a C3-C7, que a diferenciam de outras vértebras da coluna vertebral? Resposta. Uma vértebra cervical típica, C3-C7, possui um corpo vertebral menor e mais oval, um forame vertebral triangular e relativamente grande, e processos transversos que contêm um forame transversário, uma característica exclusiva das vértebras cervicais, por onde passam as artérias vertebrais. Seus processos espinhosos são curtos e bífidos na maioria dos casos. Apostila de ossos 2022.pdf. Vértebra cervical típica. Vista superior. Questão 13. Compare a primeira vértebra cervical, atlas, com a segunda vértebra cervical, axis,
destacando as características anatômicas que permitem seus movimentos únicos. Resposta: o atlas, primeira vértebra cervical, é anelar e não possui corpo vertebral nem processo espinhoso. Possui arcos anterior e posterior, massas laterais com faces articulares superiores que se articulam com os condylos occipitais, permitindo o movimento de sim. O áxis, segunda vértebra cervical, possui uma proeminência vertical, o dente do áxis, ou processo odontoide, que se projeta superiormente a partir do corpo vertebral e se articula com o arco anterior do atlas, servindo como pivô para o movimento de rotação da cabeça. Não. Apostila de ossos 2022.pdf. Primeira vértebra cervical, segunda vértebra cervical. Questão 14. Descreva a anatomia do sacro nas vistas posterior e anterior, destacando o canal sacral e os forames sacrais. Resposta: na vista posterior do sacro, osso triangular na base da coluna, observa-se a crista sacral mediana, fusão dos processos espinhosos, os forames sacrais posteriores, para a saída dos ramos dorsais dos nervos sacrais, e o hiato sacral, abertura inferior do canal sacral. Na vista anterior, notam-se a promontório, margem superior do corpo da S1, as asas do sacro e os forames sacrais anteriores, para a saída dos ramos ventrais dos nervos sacrais. O canal sacral é a continuação do canal vertebral no sacro, abrigando a cauda equina. Apostila de ossos 2022.pdf. Sacro. Vista posterior A. Vista anterior B. Questão 15. Quais são os principais componentes de uma costela típica e qual a importância do sulco da costela? Resposta: uma costela típica é composta pela cabeça da costela, que se articula com o corpo vertebral, o colo da costela, o tubérculo da costela, que se articula com o processo transverso da vértebra correspondente, e o corpo da costela. A costela possui uma margem superior e uma margem inferior. A importância do sulco da costela, localizado na face medial da margem inferior do corpo da costela, é alojar e proteger o feixe neurovascular intercostal, artéria, veia e nervo intercostais. Apostila de ossos 2022.pdf. Costela esquerda. Vista posterior. Questão 16. Descreva as características específicas da primeira costela direita, que a distinguem das demais costelas, na vista superior. Resposta: a primeira costela direita, na vista superior, é a mais curta, mais larga e mais curvada das costelas. Possui uma face superior quase horizontal e apresenta características únicas como o tubérculo do músculo escaleno anterior, onde se insere o músculo escaleno anterior, e, anterior e posterior a este tubérculo, o sulco da artéria subclávia e o sulco da veia subclávia, respectivamente. O tubérculo da costela também é visível. Apostila de ossos 2022.pdf. Primeira costela direita. Vista superior. Questão 17. Quais são as três partes principais do externo e qual a importância clínica do ângulo do externo? Resposta: as três partes principais do externo são o manúbrio do externo, superior, o corpo do externo, central, e o processo xifoide, inferior. O ângulo do externo, também conhecido como ângulo de Louis, é a junção entre o manúbrio e o corpo do externo. Sua importância clínica reside no fato de que ele marca a localização da segunda costela, servindo como um marco anatômico crucial para a contagem das costelas e a identificação de estruturas torácicas internas, como a bifurcação da traqueia. Apostila de ossos 2022.pdf. Externo. Vista anterior e vista lateral. Questão 18. Explique a posição anatômica da clavícula com base nas características de suas extremidades e sulcos. Resposta: a clavícula possui sua extremidade external orientada medialmente e a extremidade acromial orientada lateralmente. O sulco do músculo subclávio deve estar voltado inferiormente. O tubérculo conoide e a impressão para o ligamento costoclavicular,
localizados na face inferior, são póstero-inferiores. Além disso, a parte mais afunilada da extremidade acromial volta-se anteriormente. Apostila de ossos 2022.pdf. Posição anatômica dos ossos, clavícula. Questão 19. Quais são os principais acidentes anatômicos visíveis na face posterior da escápula esquerda e qual a função da espinha da escápula? Resposta. Na face posterior da escápula esquerda, observam-se a espinha da escápula, que se projeta posteriormente e divide a face em duas fossas, a fossa supraespinal, superior, e a fossa infraespinal, inferior. A espinha da escápula continua lateralmente para formar o acrômio. Outros acidentes incluem o ângulo superior, o ângulo inferior, o ângulo medial, a margem medial e a margem lateral. A espinha da escápula serve como um importante ponto de inserção muscular, especialmente para os músculos do manguito rotador. Apostila de ossos 2022.pdf. Escápula esquerda. Vista posterior, A. Vista anterior, B. Questão 20. Descreva a posição anatômica do úmero, indicando a orientação de sua cabeça, tubérculo menor e fossa do olecrano. Resposta. Para determinar a posição anatômica do úmero, a cabeça do úmero deve estar voltada medialmente, articulando-se com a cavidade glenoidal da escápula. O tubérculo menor deve estar localizado anteriormente. A fossa do olecrano, uma depressão profunda na extremidade distal, deve estar voltada posteriormente, onde se aloja o olecrano da una durante a extensão do cotovelo. Questão 21. Explique a posição anatômica da una em relação ao rádio no antebraço e descreva as orientações da incisura troclear, olecrano e margem interóssea. Resposta. No antebraço, a una possui uma posição medial em relação ao osso rádio. Para sua posição anatômica, a incisura troclear, uma grande concavidade em forma de sena epífise proximal, deve estar voltada anteriormente. O olecrano, a proeminência posterior da una, e o processo estiloide da una devem estar orientados posteriormente. A margem interóssea, uma borda afiada na diáfise, deve estar voltada lateralmente, em direção ao rádio, onde se insere a membrana interóssea. Apostila de ossos 2022.pdf. Posição anatômica dos ossos, una. Questão 22. Como se determina a posição anatômica do rádio, considerando a cabeça do rádio, margem interóssea, processo estiloide e tuberosidade do rádio? Resposta. A posição anatômica do rádio é determinada da seguinte forma. A cabeça do rádio deve estar superiormente. A margem interóssea, que é a borda medial afiada da diáfise, deve estar voltada medialmente, em direção à una. O processo estiloide do rádio, uma proeminência distal, deve estar orientado lateralmente. Por fim, a tuberosidade do rádio, um ponto de inserção muscular próximo à cabeça, deve estar voltada anteriormente. Apostila de ossos 2022.pdf. Posição anatômica dos ossos, rádio. Questão 23. Cite os ossos que compõem o carpo e categorize-os nas fileiras proximal e distal, conforme a vista palmar da mão. Resposta. Os ossos do carpo são 8 e estão dispostos em duas fileiras na vista palmar da mão. Na fileira proximal, encontramos, do lateral para o medial escafoide, semilunar, piramidal e pesiforme, este último repousa sobre o piramidal. Na fileira distal, encontramos, do lateral para o medial trapézio, trapezoide, capitato e amato. Estes ossos se articulam entre si e com o rádio, a una e os metacarpos. Apostila de ossos 2022.pdf. Mão direita. Vista palmar. Questão 24. Descreva as principais características da face glútea do osso do quadril direito, enfatizando a incisura esquiática maior e o forame obturado. Resposta. Na face glútea, externa, do osso do quadril direito, observamos a crista ilíaca superiormente.
A incisura isquiática maior é uma grande concavidade localizada posterior-inferiormente ao ilho, que é parcialmente fechada por ligamentos para formar o forame isquiático maior. O forame obturado, uma grande abertura inferior, é parcialmente fechado por uma membrana, sendo visível na porção antero-inferior. A fossa do acetábulo, onde se articula o fêmur, também é proeminente. Apostila de ossos 2022.pdf. Osso do quadril direito. Vista lateral. Questão 25. Explique a posição anatômica do osso do quadril, considerando a crista ilíaca, a fossa do acetábulo e o pubis. Resposta. A posição anatômica do osso do quadril é determinada com a crista ilíaca orientada superiormente. A fossa do acetábulo, que é a cavidade para articulação com a cabeça do fêmur, deve estar voltada lateralmente. Finalmente, a parte púbica do osso, pubis, deve estar direcionada anteriormente. Essa orientação garante que o osso esteja na sua posição natural de articulação no esqueleto. Apostila de ossos 2022.pdf. Posição anatômica dos ossos, osso do quadril. Questão 26. Identifique os trocânteres maior e menor do fêmur e descreva as estruturas que os conectam na vista anterior. Resposta. O fêmur possui o trocânter maior, uma grande proeminência óssea localizada lateral e superiormente, e o trocânter menor, uma proeminência menor localizada medial e inferiormente. Na vista anterior do fêmur, essas duas estruturas são conectadas pela linha intertrocantérica, uma crista óssea que se estende obliquamente entre os dois trocânteres, servindo como ponto de inserção para músculos. Apostila de ossos 2022.pdf. Fêmur. Vista anterior. Questão 27. Descreva as características da face posterior do fêmur, com ênfase na linha áspera e nas linhas supracondilares. Resposta. A face posterior do fêmur é caracterizada pela linha áspera, uma crista longitudinal proeminente que percorre a diáfise do fêmur e serve como local de inserção para diversos músculos da coxa. Inferiormente, a linha áspera se bifurca nas linhas supracondilares lateral e medial, que se dirigem aos epicondilos lateral e medial, respectivamente. A face poplítea, uma área plana entre essas linhas supracondilares, também é visível. Apostila de ossos 2022.pdf. Fêmur. Vista posterior. Questão 28. Explique a posição anatômica do fêmur, considerando a cabeça do fêmur, a face patelar e a linha áspera. Resposta. Para a determinação da posição anatômica do fêmur, a cabeça do fêmur deve estar orientada medialmente, pois se articula com o acetábulo do osso do quadril. A face patelar, uma superfície lisa e côncava para articulação com a patela, deve estar voltada anteriormente. A linha áspera, uma crista proeminente na diáfise, deve estar localizada posteriormente. Apostila de ossos 2022.pdf. Posição anatômica dos ossos, fêmur. Questão 29. Quais são as partes da patela identificadas nas vistas anterior e posterior, e qual a importância da face articular lateral ser maior? Resposta. A patela é composta pela base da patela, parte superior e mais larga, e pelo ápice da patela, parte inferior e mais pontiaguda. A face anterior é a superfície rugosa visível anteriormente. Na face posterior, existe a face articular, cartilaginosa, dividida em face articular medial e face articular lateral, que se articula com a tróclea do fêmur. A face articular lateral é maior que a medial para se ajustar à simetria da tróclea femoral, que é mais proeminente lateralmente, contribuindo para a estabilidade da articulação patelofemoral. Apostila de ossos 2022.pdf. Patela direita. Vistas anterior, A, e posterior, B. Questão 30. Como se determina a posição anatômica da patela, com foco na base, ápice, face anterior e face articular lateral? Resposta. Para determinar a posição anatômica da patela,
A base da patela deve estar superiormente, e o ápice da patela inferiormente. A face anterior, que é rugosa, deve estar voltada para a frente, anteriormente. A face articular lateral, que é a maior das duas faces articulares na superfície posterior, deve estar orientada lateralmente. Questão 31. Descreva a posição da tíbia em relação à fíbula na perna e liste 3 características da tíbia que ajudam a determinar sua posição anatômica. Resposta. Na perna, a tíbia possui uma posição medial em relação à fíbula. Para a determinação da sua posição anatômica, as seguintes características são cruciais. Os condilos medial e lateral devem estar superiores. A tuberosidade da tíbia, uma proeminência anterior e superior, deve estar anterior, e o maléolo medial, uma proeminência na extremidade distal, deve estar orientado medialmente. Apostila de ossos 2022.pdf. Posição anatômica dos ossos. Tíbia. Questão 32. Quais são as principais estruturas da tíbia visíveis em sua vista posterior, incluindo a linha do músculo sóleo e a eminência intercondilar? Resposta. Na vista posterior da tíbia, observamos os condilos medial e lateral superiormente, com a eminência intercondilar proeminente entre eles. Abaixo dos condilos, na diáfise, encontra-se a linha do músculo sóleo, uma crista oblíqua que serve como inserção para o músculo sóleo. O forame nutrício também é visível nesta face. Inferiormente, o maléolo medial e a face articular inferior também são identificáveis. Apostila de ossos 2022.pdf. Tíbia. Vista posterior. Questão 33. Explique a posição anatômica da fíbula na perna, considerando sua cabeça, maléolo lateral, feice articular do maléolo lateral e fossa maleolar. Resposta. A fíbula está localizada lateralmente em relação à tíbia na perna. Para sua posição anatômica, a cabeça da fíbula deve estar superiormente. O maléolo lateral, uma proeminência distal, deve estar orientado lateralmente. A face articular do maléolo lateral, que se articula com o talos, deve estar medialmente. Por fim, a fossa maleolar, uma depressão posterior e inferior do maléolo lateral, deve estar orientada posteriormente. Apostila de ossos 2022.pdf. Posição anatômica dos ossos. Fíbula. Questão 34. Nomeie os principais ossos do tarso que formam o retropé e o mediopé, conforme a vista medial do pé. Resposta. Na vista medial do pé, os principais ossos do tarso que formam o retropé e o mediopé são o calcâneo, o maior osso do tarso, formando o calcanhar, e o talos, que se articula com a tíbia e a fíbula. Adiante deles, encontramos o navicular e, em seguida, os cuneiformes medial, intermédio e lateral, e o cuboide, este mais lateralmente. O processo medial da tuberosidade do calcâneo também é proeminente. Apostila de ossos 2022.pdf. Pé. Vista medial. Questão 35. Descreva a importância funcional do túber frontal e do túber parietal para o crânio. Resposta. O túber frontal, ou eminência frontal, e o túber parietal, ou eminência parietal, são proeminências arredondadas nos ossos frontal e parietal, respectivamente. Eles representam os pontos de máxima convexidade desses ossos. Funcionalmente, essas proeminências refletem os centros de ossificação dos ossos da calvária e contribuem para a forma arredondada do crânio, protegendo o encéfalo. Apostila de ossos 2022.pdf. Osso frontal. Vista anterior. E osso parietal. Face externa. Questão 36. Quais são os principais forames e fissuras encontrados na asa maior do osso esfenoide e qual sua relevância? Resposta. A asa maior do osso esfenoide apresenta importantes aberturas. A fissura orbital superior, entre a asa maior e a asa menor, o forame redondo, o forame oval e o forame espinhoso.
Esses forames e fissuras são de extrema relevância, pois permitem a passagem de nervos cranianos, como os nervos que inervam os músculos oculares e ramos do trigêmeo, e vasos sanguíneos importantes, como a artéria meningia média, conectando a cavidade craniana com a órbita e outras regiões da face. Apostila de ossos 2022.pdf. Osso esfenoide. Vista anterior. Questão 37. Explique a relação entre o processo coronoide e a incisura da mandíbula e sua função geral. Resposta. O processo coronoide é uma proeminência triangular anterior do ramo da mandíbula. A incisura da mandíbula é uma concavidade localizada entre o processo coronoide e o processo condilar, onde está a cabeça da mandíbula. O processo coronoide serve como ponto de inserção para o músculo temporal, um dos músculos da mastigação. A incisura permite a passagem de vasos e nervos para a região. Juntos, eles contribuem para a forma do ramo da mandíbula e sua funcionalidade na mastigação. Apostila de ossos 2022.pdf. Mandíbula. Vista lateral. Questão 38. Diferencia as fóveas costais superior e inferior de uma vértebra padrão em vista lateral esquerda. Resposta. Na vista lateral esquerda de uma vértebra padrão, as fóveas costais superior e inferior são superfícies articulares localizadas no corpo vertebral. A fóvea costal superior é uma semicarilha na margem superior posterior do corpo vertebral, que se articula com a cabeça da costela correspondente e com a costela acima. A fóvea costal inferior é uma semicarilha na margem inferior posterior do corpo vertebral, que se articula com a cabeça da costela abaixo. Juntas, elas formam uma superfície articular completa para a cabeça da costela. Apostila de ossos 2022.pdf. Vértebra padrão. Características gerais. Vista lateral esquerda. Questão 39. Quais são os acidentes anatômicos da cabeça e colo da costela que se articulam com a coluna vertebral? Resposta. A cabeça da costela possui faces articulares que se articulam com as fóveas costais do corpo vertebral de duas vértebras adjacentes, a vértebra de mesmo número e a vértebra superior. O colo da costela é a porção estreita distal à cabeça. O tubérculo da costela, localizado na junção do colo com o corpo, possui uma face articular que se articula com a fóvea costal do processo transverso da vértebra correspondente, exceto nas últimas costelas. Apostila de ossos 2022.pdf. Costela esquerda. Vista posterior. Questão 40. Descreva a cavidade glenoidal e o processo coracoide da escápula, explicando sua importância funcional para a articulação do ombro. Resposta. A cavidade glenoidal é uma fossa rasa e piriforme localizada no ângulo lateral da escápula. Ela se articula com a cabeça do húmero para formar a articulação glenohumeral do ombro. O processo coracoide é uma proeminência óssea em forma de gancho que se projeta anteriormente da margem superior da cavidade glenoidal. Funcionalmente, a cavidade glenoidal é crucial para a mobilidade do ombro, enquanto o processo coracoide serve como ponto de origem e inserção para vários músculos e ligamentos do ombro, contribuindo para sua estabilidade. Questão 41. Quais são as fossas presentes na extremidade distal do húmero e quais estruturas da una se encaixam nelas? Resposta. Na extremidade distal do húmero, existem três fossas: a fossa radial, anterior e lateral, a fossa coronoidea, anterior e medial, e a fossa do olecrano, posterior. A fossa radial aloja a cabeça do rádio durante a flexão máxima do cotovelo. A fossa coronoidea aloja o processo coronoide da una durante a flexão máxima. A fossa do olecrano, a maior e mais profunda, aloja o olecrano da una durante a extensão máxima do cotovelo. Apostila de ossos 2022.pdf. Húmero esquerdo. Vista anterior, A. Vista posterior, B. Questão 42. Descreva a incisura troclear e a tuberosidade da una,
e sua função. Resposta: a incisura troclear da una é uma grande concavidade em forma de sena à extremidade proximal, que se articula com a tróclea do húmero, formando parte da articulação do cotovelo. A tuberosidade da una é uma proeminência rugosa localizada inferiormente à incisura troclear, na face anterior da una. Ela serve como ponto de inserção para o músculo braquial, sendo essencial para o movimento de flexão do antebraço. Apostila de ossos 2022.pdf, una esquerda. Vista anterior, A. Vista posterior, B. Vista lateral, C. Questão 43. Quais são as partes da mandíbula visíveis na vista póstero-inferior e qual a importância das espinhas genianas e da linha miloioidea? Resposta: na vista póstero-inferior da mandíbula, observamos a cabeça da mandíbula, o colo da mandíbula, o forame da mandíbula, a tuberosidade pterigoidea, a fossa submandibular e a fossa sublingual. As espinhas genianas, ou processo geni, são pequenas proeminências na face interna da sínfise mandibular, servindo de inserção para os músculos genioglosso e genioióideo. A linha miloioidea é uma crista oblíqua na face medial da mandíbula, onde se insere o músculo miloioideo, importante para o assoalho da boca. Apostila de ossos 2022.pdf, mandíbula. Vista póstero-inferior. Questão 44. Descreva as estruturas do acetábulo visíveis na face lateral do osso do quadril e sua função na articulação do quadril. Resposta: na face lateral do osso do quadril, o acetábulo é uma grande cavidade em forma de taça que se articula com a cabeça do fêmur. Dentro do acetábulo, observam-se a face semilunar, uma superfície cartilaginosa em forma de lua, onde ocorre a articulação propriamente dita, e a fossa do acetábulo, uma área não articular central. A face semilunar é crucial para a mobilidade e o suporte de peso da articulação do quadril, permitindo movimentos extensos e suportando grandes cargas. Apostila de ossos 2022.pdf, osso do quadril direito. Vista lateral. Questão 45. Quais são as estruturas da tíbia e da fíbula que formam o maléolo medial e o maléolo lateral, respectivamente, e qual sua função no tornozelo? Resposta: o maléolo medial é uma proeminência óssea na extremidade distal da tíbia. O maléolo lateral é uma proeminência óssea na extremidade distal da fíbula. Ambos, juntamente com o talos, formam a articulação do tornozelo. Suas funções são estabilizar a articulação, agindo como braços de alavanca para os ligamentos laterais e mediais, e impedir o deslocamento lateral e medial do talos, assegurando a articulação do tipo gínglimo, dobradiça, para movimentos de dorsiflexão e flexão plantar. Apostila de ossos 2022.pdf, tíbia, face anterior e fíbula. Vista lateral. Questão 46. Compare as fossas cerebelar e cerebral presentes no osso occipital e no osso esfenoide, e sua importância. Resposta: no osso occipital, vista anterior face interna, a protuberância occipital interna divide as fossas cerebrais, superiores, e as fossas cerebelares, inferiores, que alojam os hemisférios cerebrais e cerebelares, respectivamente. O osso esfenoide também contribui para as fossas cerebrais. Essas fossas são depressões profundas que acomodam e protegem partes vitais do encéfalo, garantindo sua fixação e proteção contra impactos. Apostila de ossos 2022.pdf, ossos occipital e osso esfenoide. Vista superior, face interna. Questão 47. Descreva a importância do forame nutrício presente nos ossos longos, como o rádio e a tíbia. Resposta: o forame nutrício é uma abertura na diáfise de ossos longos, como o rádio e a tíbia, que permite a entrada da artéria nutrícia. Esta artéria é a principal responsável por fornecer sangue arterial para a medula óssea, o osso cortical interno e as duas epífises adjacentes.
Sua importância é vital para a nutrição e o metabolismo do osso, especialmente durante o crescimento e a reparação óssea. Apostila de ossos 2022.pdf, RAD esquerdo. Vista anterior, A. Vista posterior, B. Vista medial, C. E tíbia. Vista posterior. Questão 48. Quais são os ossos que formam o arco zigomático e qual sua função? Resposta. O arco zigomático é formado pela união do processo temporal do osso zigomático com o processo zigomático do osso temporal. Essa estrutura óssea proeminente forma a maçã do rosto e se estende lateralmente na face. Sua principal função é proteger o olho e os tecidos moles adjacentes, além de servir como ponto de origem e inserção para os músculos da mastigação, como o músculo masseter. Apostila de ossos 2022.pdf, base do crânio. Vista inferior externa e vista lateral da cabeça. Questão 49. Explique o significado dos fontículos esfenoidal e mastoide no crânio de um neonato. Resposta. No crânio de um neonato, além dos fontículos anterior e posterior, também se observam os fontículos esfenoidal e mastoide. O fontículo esfenoidal, ou anterolateral, está localizado na têmpora, na junção do osso frontal, parietal, esfenoide e temporal. O fontículo mastoide, ou posterolateral, está na região mastoideia, na junção do osso parietal, temporal e occipital. Esses fontículos laterais, embora menores, também são aberturas membranosas que permitem a maleabilidade do crânio durante o parto e o crescimento cerebral inicial.